Olá, pessoal! Sabe, às vezes as ideias mais simples são as que causam as maiores revoluções. E hoje a gente vai mergulhar em uma delas. Um conceito que, olha, não só transformou a indústria, mas pode mudar completamente o jeito como a gente pensa em eficiência. A gente está falando do Kanban. Então, vamos lá, vamos entender isso a fundo. Para a gente começar essa conversa, queria jogar uma pergunta no ar. Pensa aí em qualquer projeto, qualquer processo. O que é que representa o maior desperdício de todos? Sabe, aquilo que consome tempo, dinheiro, energia, mas que no fim das contas não adiciona valor nenhum? E a resposta, olha só, ela vem de ninguém menos que Taiichi Ono, o grande arquiteto do sistema Toyota de produção. Ele disse o seguinte: o maior de todos os desperdícios é o excesso de estoque. Peraí, não são os erros? Não é o tempo de espera? Não, é o excesso de coisas paradas. Isso já muda totalmente a nossa perspectiva, né? Então, antes da gente falar da solução, a gente precisa entender bem o problema. E esse problema, ele tem nome. É quase como um inimigo oculto, sabe? Um dreno invisível que suga a produtividade de qualquer processo. E no Japão, esse inimigo é chamado de muda. A tradução literal é desperdício, mas o conceito é muito poderoso. Pensa assim, é qualquer atividade que consome recursos, tempo, dinheiro, material, mas que na prática não agrega valor nenhum ao produto ou serviço final. É basicamente o grande vilão da eficiência em qualquer lugar do mundo. E esse tal de muda aparece de várias formas. Algumas são bem óbvias, né? Tipo, um produto com defeito. Mas outras são mais sutis. A superprodução, por exemplo, produzir mais do que o necessário, o que acaba gerando aquele estoque excessivo que o ONU falou. Tem também a espera, o transporte desnecessário, o excesso de processamento, até a movimentação de pessoas pode ser um desperdício. E no final, tudo isso vai se somando. Tá, mas e o impacto disso no bolso? Bom, estudos de gestão da qualidade apontam algo assustador. Esses desperdícios todos, muitas vezes invisíveis, podem custar para uma empresa até 15% da receita bruta anual. 15%. Imagina só, uma fatia enorme do faturamento simplesmente indo pelo ralo por causa de ineficiências. É um número que faz a gente parar para pensar, né? Ok, então como é que a gente luta contra esse inimigo? A resposta exige uma virada de chave, uma mudança fundamental na forma de pensar. É sobre parar de tentar adivinhar o futuro e começar a responder ao que está acontecendo de verdade, no agora. Normalmente, o que se vê por aí é o que a gente chama de sistema push, ou empurrar. A gente produz com base numa previsão, num achismo, e vai empurrando o material para frente. O resultado? Quase sempre excesso de estoque. A filosofia aqui é o oposto. É o sistema pull, de puxar. O trabalho só acontece quando a etapa seguinte sinaliza que precisa dele. É ela que puxa a produção. Essa é a base do famoso just in time, fazer só o que precisa, na hora que precisa. E o próprio Taiichi Ono resumiu isso de forma genial. Ele disse: tudo o que estamos fazendo é olhar para a linha do tempo. E estamos reduzindo essa linha do tempo, removendo os desperdícios. É simples assim. O objetivo é encurtar o tempo entre o pedido do cliente e a entrega do valor, tirando tudo que não serve para nada no meio do caminho. Beleza, a filosofia é fantástica. Mas na prática, como é que isso funciona? Como uma etapa do processo sabe que é hora de puxar mais trabalho? A resposta está numa ferramenta que é de uma simplicidade genial. E essa ferramenta é o Kanban. Em japonês, a palavra significa literalmente cartão visual ou sinalização. E é exatamente isso, é um sinal. Um sistema de agendamento visual que diz o que produzir, quando produzir e, muito importante, quanto produzir. É a peça de comunicação que faz o sistema pool inteiro rodar. Para entender como esse ciclo funciona, imagine o seguinte: a última etapa do processo usa uma peça. Quando o recipiente dela fica vazio, esse recipiente, junto com o seu cartão Kanban, volta para a etapa anterior. Esse cartão é o sinal. A etapa anterior vê o cartão e entende: opa, preciso produzir mais uma unidade para repor o que foi usado. Aí o novo recipiente cheio vai para frente e o ciclo recomeça. É um loop constante e autorregulado, simples e brilhante. Legal. Mas isso funciona no mundo real? Funciona. E para a gente sair um pouco da teoria, vamos dar uma olhada num estudo de caso que mostra o impacto do Kanban de uma forma bem concreta. O cenário era o seguinte: uma célula de soldagem que fornecia peças para uma linha de montagem. Só que ela operava no sistema push, o de empurrar. O resultado?
Faltava material o tempo todo na linha de montagem, o que causava paradas, atrasos. O fluxo era um caos, totalmente imprevisível. E aí, implementaram o Kanban. E o resultado está aqui nesse gráfico. Dá uma olhada na diferença do valor do estoque que ficava parado no processo. Antes do Kanban, eram quase R$ 24 mil em material. Depois, caiu para pouco mais de 17 mil. É dinheiro vivo que deixou de ficar empatado, parado ali no meio da fábrica. Traduzindo isso em números, foi uma redução de 28% no valor do estoque. E, gente, 28% não é só um número bonito num slide. Significa menos capital parado, menos espaço físico ocupado por material e, talvez o mais importante de tudo, um fluxo de trabalho muito mais estável, mais previsível e saudável. Mas atenção, seria um erro gigantesco achar que o Kanban serve só para reduzir estoque. Isso, na verdade, é só um efeito colateral, uma consequência. O verdadeiro poder do sistema, o grande objetivo, é algo muito, mas muito mais profundo. E aqui está, talvez, a ideia mais importante de todas. O Kanban não resolve problemas. Ele revela os problemas. Pensa bem, ao limitar o estoque, ele tira a gordura do sistema, aquela folga que a gente usa para esconder as ineficiências. De repente, os gargalos, as falhas, os pontos fracos, tudo fica exposto. Fica impossível de ignorar. E uma vez que os problemas estão ali, visíveis para todo mundo, o Kanban abre a porta para uma outra filosofia japonesa, o Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua. É aquela busca constante por pequenas melhorias feitas por todo mundo o tempo todo. Então o Kanban mostra onde está o problema e o Kaizen é a cultura que resolve esse problema. E para fechar essa ideia, tem uma metáfora do próprio Ono que é simplesmente perfeita. Ele dizia que o estoque é como a água de um rio. Se o nível da água está alto, o rio parece tranquilo, mas a gente não vê as pedras perigosas que estão no fundo. O que o Kanban faz? Ele abaixa o nível da água, e aí, de repente, todas as pedras, ou seja, todos os problemas, ficam expostas, e só assim a gente pode removê-las. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. E se a gente aplicasse essa ideia no nosso próprio trabalho, nos nossos projetos? Quais seriam as pedras que apareceriam se a gente baixasse o nível do nosso estoque de tarefas de trabalho acumulado? Que ineficiências e gargalos a gente descobriria? A resposta, com certeza, pode ser bem surpreendente.